Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Luís Marcos Mendes considera haver falta de decência na vida política portuguesa e é isso que pretende mudar. Esta foi uma das ideias reveladas nesta entrevista exclusiva ao Lusopress, depois de se apresentar ao país como candidato às eleições presidenciais do próximo ano. Portugal não é um sítio. Portugal é uma nação. E uma nação quase com 900 anos de vida. E esta nação está espalhada pelo mundo. E os portugueses que vivem fora de Portugal, que trabalham fora de Portugal, prestigiam Portugal. Eu não digo isto porque sou candidato a Presidente da República. Eu sempre disse isso e sempre trabalhei na minha vida política muito em benefício e em favor dos portugueses que vivem lá fora. E dou 2 exemplos. Não daquilo que é preciso fazer, mas daquilo que eu já fiz. Fui eu que nos anos 90 criei a RTP Internacional, quando não havia ainda no país televisões privadas, quando não havia no domínio televisivo e mediático uma relação entre Portugal e a diáspora. E a RTP Internacional foi uma pedrada no charco. Foi a oportunidade dos portugueses em Paris, em Bruxelas, na Suíça, na Alemanha, na América, em qualquer parte do mundo, estarem profundamente ligados a Portugal. Na altura, parecia uma coisa impossível, mas nós tornámos o impossível possível. E, portanto, isto é uma grande marca, digamos assim, a favor das comunidades portuguesas. E eu tive muita honra e muito privilégio em ter tomado essa decisão. Depois, em 1997, eu liderei uma revisão constitucional, uma mudança da Constituição. Foi a 3ª grande revisão da Constituição portuguesa, que consagrou pela primeira vez o quê? O voto dos imigrantes nas eleições presidenciais. Desde Sá Carneiro, que o PSD defendia e lutava pelo voto dos imigrantes na escolha do Presidente da República. E nunca a Constituição o tinha permitido. Foi nessa revisão constitucional que eu tive a honra de liderar, em nome do PSD, que conjuntamente com as negociações com o Partido Socialista consagramos voto dos portugueses que estão no estrangeiro na eleição do seu Presidente da República. Portanto, eu tenho muito gosto, muita honra em estar ligado a 2 alterações importantes que tiveram a ver com beneficiar a ligação entre Portugal e a diáspora. E por isso é que, se for eleito o Presidente da República, se tiver a confiança dos portugueses, irei manter e aprofundar esta linha, ou seja, uma relação mais forte e mais intensa com os portugueses da diáspora. Um dos grandes desafios dos atos eleitorais no estrangeiro prende-se com o acesso ao voto, caso para perguntar se Luís Marcos Mendes defende a adoção do voto eletrónico na diáspora portuguesa. Sim, claro. E estas matérias já são bastante mais fáceis de resolver, já não implicam negociações, já não implicam mudanças na Constituição, são mudanças mais de caráter administrativo. Mas isto é sempre um pouco lá como cá, relativamente a matérias aqui do país ou então da nação dispersa pelo mundo. Isso tem muito a ver com a burocracia. Nós somos um país de burocratas. Nós somos um país em que impera a burocracia em todo lado. É tudo difícil por causa das questões burocráticas. Ora, nós estamos no século XXI, estamos no tempo já não é apenas da internet, é da inteligência artificial, é da digitalização. E, portanto, não há razão nenhuma para que não haja uma maior facilitação do voto, designadamente no estrangeiro, em que as pessoas têm às vezes que fazer deslocações enormes para cumprirem esse dever cívico. Portanto, eu espero e desejo que
que esta burocracia vá desaparecendo ou se vá reduzindo e que, em consequência, se facilite o voto dos imigrantes. Mas essa já não é tanto, diria, uma questão de natureza política, é uma questão de natureza administrativa e que tem muito a ver com o nosso ADN. Somos um país de muita burocracia. Mas é preciso continuar a insistir para diminuir a burocracia. É preciso explicar aos burocratas que em Portugal mandam nestas matérias o seguinte: no estrangeiro, há às vezes um cidadão português para querer participar, exercer o direito de voto, realizar o seu dever cívico, tem quilómetros para fazer. É uma eternidade, é um problema. E, portanto, nós queremos fomentar o maior número de portugueses a votar em eleições e não o contrário. Portanto, vamos ter que meter isso na cabeça dos burocratas nacionais. De acordo com as Nações Unidas, em 2024, Portugal tinha mais de 1.799.000 cidadãos a viver no estrangeiro, uma comunidade muito diferente daquela que saiu do país entre os anos 50 e 90 do século passado. E isso representa inúmeros desafios à renovação da identidade cultural de Portugal no estrangeiro, como o próprio Marcos Mendes reconhece. De facto, hoje, a relação com os portugueses que vivem no exterior já não é com as primeiras gerações, às vezes já é com as quartas e quintas gerações. Ou seja, em circunstâncias normais, se não fizermos nada, se não intensificarmos a nossa relação, corre-se o sério risco de perder a ligação destas novas gerações a Portugal. As antigas têm uma relação forte. Depois, a seguir, começa a diminuir-se esta intensidade relacional e, portanto, a páginas tantas corre-se o risco de Portugal estar de costas voltadas para estas terceiras, quartas e quintas gerações. Bom, isso seria uma perda irremediável. E só há uma solução para resolver isto. Não é fazendo leis, não é fazendo grandes investimentos de natureza física, é fazendo um investimento político, cívico e afetivo. Sobretudo afetivo. Ou seja, as autoridades portuguesas, e aí não é só o Presidente da República, é o Presidente da República, é o Governo, são os ministros, são os deputados, são os autarcas, ou seja, os representantes da vida política no plano central e no plano local têm que intensificar a sua relação com as comunidades portuguesas dispersas pelo mundo, sobretudo os mais jovens. E é muito importante manter esta relação, que eu diria que é muito mais afetiva do que política. Quer dizer, a política conta, mas a afetividade é que deixa uma marca perene e uma marca indelével. E, portanto, esta é uma componente importante de qualquer ação política no futuro. As coisas, do ponto de vista da relação com as comunidades portuguesas, têm que ser no futuro diferentes do que foram no passado, porque as realidades também são hoje muito diferentes do que eram no passado. A vida é dinâmica, não é estática, portanto nós temos que adaptar. O meu apelo será sempre às várias autoridades políticas no plano local e no plano nacional para que intensifiquem esta relação afetiva com as novas gerações das comunidades portuguesas e tentarmos que, por esta relação, por este intercâmbio de relações, de facto a ligação dessas comunidades e das terceiras, quartas e quintas gerações mantenha, digamos assim, o bom exemplo das primeiras gerações. Já dentro de portas, Portugal, como outros países da Europa e do mundo, debate-se com uma vaga de imigrantes que está a pôr à prova os políticos e a sociedade civil em todas as frentes dos assuntos fulcrais da nação. A primeira grande questão essencial é a seguinte: nós, Portugal, somos um país aberto ao mundo. Sempre fomos, sempre somos e sempre seremos. Somos um país aberto ao mundo. E aberto ao mundo em todos os sentidos e nas várias direções. Esta matéria é uma avenida com dois sentidos. E temos que a percorrer num sentido e noutro. Nós começámos por ser um país de emigração. Nos anos 60, 70 sobretudo, por razões em grande medida de caráter económico, de necessidade, mas nós fomos um país, ainda somos, mas fomos fortemente um país de emigração. E sabemos por isso muito bem a importância de hoje, além de um país onde as pessoas saem de Portugal, sabemos a importância das pessoas que também vêm para Portugal de outros países. É uma realidade nova que nós temos nos últimos anos.
mas que também devemos cultivar e aprofundar. Portanto, é a tal avenida em dois sentidos, os que saem e os que entram, próprio de um país que é aberto ao mundo, próprio de um país que tem uma visão universal, próprio de um país que marca pontos na comunidade internacional sempre ser um país que tem capacidade de fazer pontes. Pontes entre geografias, entre culturas e entre civilizações. E essa é uma grande marca portuguesa. Nós somos uma espécie de diplomatas no mundo. O mundo reconhece-nos esta capacidade de abertura que não existe em todos os países. Por isso é que a realidade da imigração dos portugueses que hoje em dia vêm para Portugal é uma realidade também que tem que ser potenciada e que tem que ser aproveitada. Nós precisamos de imigrantes cá dentro. Precisamos porquê? Em primeiro lugar, porque estamos a perder população do ponto de vista do chamado saldo natural. A diferença entre os que nascem e os que morrem é uma diferença negativa. Se não tivermos imigrantes para compensar, perdemos população. E um país que perde população é um país fraco. Segundo, porque temos um grande volume de investimentos na nossa economia e precisamos de mão de obra. E todas as empresas e empresários se queixam de falta de mão de obra. Ora, se não há mão de obra portuguesa, temos que compensar com mão de obra vinda de outros países, porque senão o país fica mais pobre. Já fica mais fraco por perder população, ficaria mais pobre por não ser capaz de investir. E, portanto, por todas estas razões, os imigrantes são uma oportunidade. Tal como os portugueses que foram para a França. Foram uma grande oportunidade para o país, para a França, quando nos anos 60 e 70 lá chegaram. Bons trabalhadores, bons cidadãos, bons exemplos de integração na sociedade. É disso que precisamos também aqui. E, portanto, o grande esforço que neste momento está a ser feito é no sentido de regular e, sobretudo, integrar devidamente os imigrantes que vêm. Neste momento está a ser negociado entre as empresas e o Estado um protocolo, por forma a que o Estado seja rápido na concessão de vistos e que as empresas garantam 4 questões: emprego, habitação, formação e educação. Ora, é nesta linha que nós podemos fazer da imigração, ou seja, daqueles que entram em Portugal, uma oportunidade e fazê-la de forma integrada, ou seja, que as pessoas estejam devidamente enraizadas na sociedade. É uma mudança grande que está a acontecer em Portugal. Nós não conhecíamos esta realidade até há uma década, sensivelmente. Nos últimos anos intensificou-se. Pode ter algumas dificuldades no momento, são as chamadas crises de crescimento, mas eu estou em crer que a realidade é mesmo essa. Nós somos um país aberto ao mundo, nós sabemos por experiência própria o que é mudar de país para trabalhar, portanto começámos por ser um país de emigrantes, agora somos um país de emigrantes e de imigrantes, e eu acho que isso são as duas faces da mesma moeda, ou se quiser, repetindo-me, uma avenida em dois sentidos. Este fluxo de pessoas e de informação também acarreta desafios no combate às comumente chamadas fake news. E para Marcos Mendes, só há uma forma de travar este ciclo. Através da pedagogia. Não há outra forma. E a pedagogia tem muita força. Ou seja, o Presidente da República no sistema português não governa. Isso é o governo. O Presidente da República também não legisla, não faz leis. Essa é a Assembleia da República. Mas o Presidente da República também não é uma rainha de Inglaterra, com todo o respeito. É mais do que uma entidade simbólica. Por outras palavras, o Presidente da República não governa nem faz leis, mas pode ter causas, deve ter causas. E evidentemente que alguns destes temas que estamos aqui a falar são causas importantes de um Presidente da República. Pode ter causas e deve ter causas. A causa da imigração é uma causa essencial. A causa do fomento da natalidade é outra causa, porque são dois desafios, digamos assim, que estão interligados. É tornar o país mais forte, mais aberto ao mundo, mais dinâmico, mais empreendedor. Pode haver dificuldades. Sim, setores da sociedade que fazem da imigração um saco de boxe político. Mas isso, infelizmente, está a acontecer em todos os países da Europa.
Mas há que contrariar isso fazendo o quê? Pedagogia. Não se vai meter ninguém na cadeia por causa disso. Seria a pior emenda que o soneto. Também não vamos andar aos tiros uns aos outros. Qual é a grande arma em democracia? É pedagogia. É o uso da palavra. A palavra que seja pedagógica, a palavra que seja construtiva, a palavra que seja devidamente informada e esclarecida. E, portanto, é o grande papel que nas democracias modernas, nas democracias atuais, os políticos devem ter, que é uma constante pedagogia, a explicar, a informar, a mostrar de facto as potencialidades da imigração e as vantagens dela estar bem integrada na sociedade portuguesa. Esse é o caminho. Não há temas tabu. E se nós fizermos da imigração um tema tabu, vamos perder. Aqueles que são os políticos moderados têm que combater o radicalismo com a força da pedagogia. Não podem é ter medo de combater, não podem é ter medo de falar, não podem é ter medo de fazer demagogia, porque se existir apenas o discurso dos mais demagógicos e radicais e os moderados ficarem calados, então o campo está desnivelado. E aí perde-se o debate. Esta é uma causa importante, é uma causa cheia de virtualidade, é uma causa que é muito fácil de explicar, sobretudo para um país com a tradição de imigração como o nosso. Portanto, é só mesmo fazer pedagogia. As eleições presidenciais serão em janeiro de 2026. Até lá, o candidato terá uma agenda preenchida onde não faltarão encontros com a diáspora. Eu tenciono visitar as nossas comunidades. Já por ocasião do próximo 25 de Abril, portanto, sensivelmente daqui a 2 meses e meio, tenciono fazer uma primeira visita a várias comunidades portuguesas na Europa. Depois também farei, mais tarde, por altura do 10 de junho, fora da Europa. E, portanto, vou visitar presencialmente várias comunidades portuguesas, tentarei ir ao maior número possível. Já fiz isso no passado, também farei agora, e sobretudo porque julgo que tenho razões para o fazer e não apenas razões de caráter eleitoral. Não é apenas uma questão de campanha eleitoral. É mesmo aquilo que dizia há instantes. É recordar com gosto 2 coisas que tive o privilégio de fazer em honra da diáspora e dos portugueses espalhados pelo mundo. A RTP Internacional, vou-lhe dizer, foi a coisa mais importante da minha vida política. Até porque ninguém acreditava que fosse feito. À época, era um grande investimento financeiro. Estamos a falar do início dos anos 90 do século passado. Nunca antes ninguém tinha feito. Não sei se sabe, mas essa decisão nem a Conselho de Ministros foi, porque havia o risco do Ministro das Finanças vetar, dizer é uma grande ideia, mas não há dinheiro. E, portanto, foi feita de outra forma, tentando arranjar financiamentos à margem dos meios tradicionais, embora com toda a transparência e legalidade, para que fosse realizada. Hoje parece fácil. Mas antes nunca ninguém tinha feito. Eu tenho um grande orgulho nisso e, portanto, é a oportunidade de partilhar com os portugueses tudo isso, tal como a negociação que conduziu ao voto dos portugueses imigrados nas eleições presidenciais. Quer dizer, eu recordo-me que Sá Carneiro lutou anos e anos por isso. E nunca conseguiu. E foi numa negociação difícil em 1997 que se conseguiu. Eu tenho o privilégio de ter ficado ligado às 2 ocasiões, aos 2 momentos, às 2 decisões. E, portanto, é também a oportunidade, digamos assim, de partilhar essa alegria com os portugueses que beneficiaram de uma e de outra. Luís Marcos Mendes tem 67 anos, é advogado histórico do PSD. Apresenta-se assim como um homem de valores e de ideias muito claras sobre o que pretende fazer para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Para mim a expressão decisiva é esta, ser útil ao país. Se eu achasse que não podia ser útil ao país, não tinha avançado com a candidatura. Sabe, eu estou há 17 anos sem qualquer cargo político, completamente fora da vida política ativa. Tenho, felizmente, uma vida pessoal e profissional estável e realizada. Sinto-me bem em tudo quanto tenho feito ao longo destes anos. Ainda por cima, tenho 6 netos, coisa que não tinha anteriormente. E é uma coisa que gosto, estar com eles. Portanto,
trocar uma vida realizada como esta, calma e tranquila, por uma vida mais intensa, um pouco mais turbulenta, não é uma tarefa fácil. O que significa que tinha que haver qualquer coisa de especialmente importante a motivar para esta mudança. E essa coisa importante é a ideia de que posso, com a minha experiência, ser útil ao país. Eu tenho uma experiência política enorme. E isso pode ser útil ao país. Sobretudo porque a Presidência da República é um órgão político. Não é um órgão técnico. Não é um órgão de caráter militar. É um órgão de natureza política. E se é de natureza política, deve ser exercido por um político. Claro que também pode ser exercido por alguém que não tem experiência política. Mas não é a mesma coisa. E o risco é muito maior. E, portanto, foi esta preocupação de ser útil ao país. Claro que dir-se-á. Outros pensam de maneira diferente, com certeza, e por isso é que os portugueses no final decidem. E eu respeito aquela que seja a decisão soberana dos portugueses. Agora, no quadro das minhas prioridades está como é que eu posso ser útil ao país. Eu acho que posso ser útil ao país puxando o país para cima. Um país com mais ambição. Nós somos um país com pouca ambição. Somos um país que normalmente valoriza o que vem de fora e desvaloriza o que é feito cá dentro. Tem que ser ao contrário. Nós somos um país com algum risco de crises políticas. Ou seja, valorizamos às vezes, não tanto quanto desejaríamos, a estabilidade. Pois muito bem, eu quero fazer pontes para evitar crises políticas. O país não pode passar a vida em eleições. E depois a ética. Esta vai ser talvez a minha grande prioridade. A primeira grande prioridade. Porquê? Porque assim, eu sou um democrata, sou uma pessoa moderada e sou uma pessoa com experiência. Mas eu sou ao mesmo tempo uma pessoa insatisfeita pela forma como se faz política em Portugal. A degradação política é muito acentuada nos últimos anos. Há pouca decência na política, tem que haver mais. Falta qualidade na política. Há comportamentos que são inqualificáveis, que estão a acontecer com deputados e com outras pessoas sem serem deputados. Isto tem que mudar. Insisto, tem que mudar. Dir-me-á, o Presidente da República não muda as leis. Não, mas o Presidente da República pode obrigar os partidos, sobretudo os partidos fundamentais, a juntarem-se para mudar algumas leis essenciais. Há um deputado que rouba malas no Parlamento e continua no Parlamento. Não pode ser. Tem que sair. A Assembleia não tem instrumentos, criam-se instrumentos. É preciso mudar a Constituição, muda-se a Constituição. Se um Presidente da República não disser isto, não serve para nada. Mas tem que dizer. Como mudar as leis eleitorais? Não é possível continuar a escolher deputados que ninguém no país conhece. E se não conhecem, os partidos o que é que fazem? Metem nas listas eleitorais os que têm qualidades e os que não têm qualidade nenhuma. É um caldeirão. Isto não é bom para a democracia. Isto tem que se mudar. Diz-se, é difícil, mas não é impossível. Em 97 fez-se uma revisão constitucional com os dois grandes partidos, com um dos objetivos era poder mudar as leis eleitorais. Então se entenderam na mudança da Constituição, porque é que não se entendem agora? Alguém tem que fazer o papel de árbitro, de mediador. Quem é que pode fazer esse papel? O Presidente da República. Ora, aqui tem exemplos de coisas práticas. Não é música celestial, não é teoria geral. Coisas práticas que podem, de facto, melhorar a nossa democracia, o seu funcionamento, a sua qualidade e reintroduzir ética na vida política. E isto é uma prioridade, porque a falta de decência na vida política e a degradação da vida política nacional é muito acentuada. E nós não podemos pactuar com isso. Há que mudar, há que regenerar a vida política nacional.